Hoje eu vou te explicar como que os meus clientes fizeram 2, 3, até 7 mil reais na data de ontem, em meio às quedas que nós tivemos. Olha só, no vídeo de ontem eu comentei com você que nós estávamos próximos de uma região de fundo e que nos daria oportunidade dentro das altcoins. Algumas operações que eu abri na data de ontem, elas deram stop loss, mas teve operações que deram um excelente gain. E nós estamos falando de 15% de lucro em questão de 5 horas. Na nossa análise de hoje, eu vou te explicar exatamente como que foi feita a estratégia para que a gente tivesse esse resultado na data de ontem. Eu também vou te explicar como que está a minha visão nesse momento, após uma queda significativa que nós tivemos. Vou te explicar quais são as regiões que eu estou de olho para fazer novas decisões, beleza? Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, é super importante você entender sobre estruturação de operação. Na data de ontem eu comentei com você sobre algumas altcoins ali que eu estava olhando para fazer compra dentro das altcoins. E eu efetuei uma compra, por exemplo, ontem em AIXBT, exatamente nessa linha branca que você está vendo aqui, nos 17,97. Se você quiser ver a cobra morta, um print dentro da carteira rumo ao milhão, falando que nós iríamos expor 10% da carteira rumo ao milhão em AIXBT em 17,97. Veja esse print aqui, que é exatamente esse candle verde que nós tínhamos aqui. Bom, a gente fez as nossas compras em AIXBT e o mercado subiu logo em seguida. Eu tinha uma visão na data de ontem que a gente teria alta nas altcoins. A gente chegou a subir 6% ali, mas eu quero que você repare que no print tinha um stop também, um stop programado em 17,55. Lembre-se, eu, Guiteres, só trabalho com stop extremamente curto, porque eu busco entradas em movimentos de reversão. A gente tinha um stop ali de 2% de loss e esse stop ele foi acionado, ou seja, eu tive um prejuízo na data de ontem de 2% dentro dessa operação. E isso, obviamente, é um stop de proteção. Porque quando você coloca um stop, principalmente sendo um stop em região de reversão, significa que se o mercado atingir aquele stop é porque nós vamos para outra direção e a tendência ela está mudando. Afinal de contas, se o sinal é de reversão e o mercado não segue aquela direção, significa que a pressão de compra ela está insuficiente para que a gente tenha altas sustentáveis. Significa que a pressão de venda ela está muito maior do que a pressão de compra, por isso que nós usamos o stop. Bom, o stop acionado, na data de ontem a gente viu o mercado caindo ali durante o resto da noite, né? Agora ele voltou, se recuperou, tá aqui no nosso stop, mas enfim, eu estou fora dessa operação. Só que ao mesmo tempo que a gente abriu a operação em AIXBT, nós também abrimos uma operação com 8% da carteira em Aero. E a gente comprou a Aero em 55,9, olha só. Quando a gente olha para a Aero aqui, nós estamos vendo essa linha branca que foi exatamente o nosso ponto de compra. Como também a XBT, a gente trabalha com stop super curto, a gente tem um stop de 4%. Só que olha o que aconteceu com a Aero algumas horas depois que a gente comprou. A gente comprou nesse candle verde aqui e em seguida a gente teve até um candle vermelho devolvendo, chegando próximo do nosso stop, só que o mercado ele voltou a subir. E a gente teve uma explosão nesse ativo aqui. Vou te explicar um pouquinho de como que foi feita a decisão desse ativo aqui. Só que, obviamente, após dessa explosão que nós temos aqui, cara, eu sei que a alta ela não é infinita. Eu não acredito em alta infinita. E eu também não quero capturar 1 milhão de reais em algumas horas. Eu não quero fazer isso. Eu só quero ter uma técnica que me faça multiplicar dinheiro e que eu preserve aquele dinheiro. Ou seja, eu sempre tenho na minha visão que a partir do momento que o ativo subiu, eu já devo olhar para realizações de lucro. E quando a gente olha para esses movimentos que aconteceram em Aero, esses movimentos são insustentáveis. Se a gente olhar na data de ontem, a gente está falando que o ativo chegou a valorizar 34% dentro do dia. Como eu não fico nem com o rabo e nem com a cabeça do peixe, a compra ela foi feita aqui na linha branca.
E obviamente que a venda ela não foi feita lá na máxima, obviamente que eu realizei essas posições e a realização foi feita nessa linha verde aqui. A gente teve 17% de lucro dentro dessa operação. Assim que a gente teve esse candle aqui sendo fechado, sendo formado, a gente fez a realização. E para quem quer ver a cobra morta, a gente está vendo ela aqui. Nós vendemos 100% das posições de Aero em 65,6. 65,6 é exatamente essa linha verde que nós temos aqui. Isso está falando que a Aero colocou 17% de lucro no nosso bolso em questão de 5 horas. E se a gente olhar aqui para os comentários dos clientes, olha só, teve gente fazendo $660, teve pessoas fazendo $3.300, teve pessoas fazendo R$7.800. Opa, aqui eu falei dólares, mas não sei, não tem um sinal. R$3.300, R$7.800, R$3.600. Olha só, quando eu falo para você que altcoins são uma beleza para a gente poder investir, é exatamente por casos igual a esse de Aero. Eu não sei se você me acompanha há muito tempo aqui no canal, mas para quem lembra de Velo, cara, foi um ativo que a gente fez 250% de multiplicação em questão de 2 dias. E aqui o meu ponto é que eu não fico esperando que esses ativos vá continuar subindo. Olha só, a Aero pode continuar subindo a partir de hoje. Tá tudo bem. O que me importa é ter garantido esses 17%, colocar esses 17% no meu bolso, porque eles foram feitos em apenas 5 horas. Ou seja, eu prefiro honrar isso, garantir isso. Um passarinho na mão é muito melhor do que 2 voando. Então, por conta disso, eu realizo e eu coloco esse lucro no bolso. Clientes que colocaram R$7.800 no bolso, meu caro, o churrasco do final de semana, ele está pago. Parabéns pelo resultado que você teve. E é exatamente essa mentalidade de você ver as coisas dando certo, explodindo, você fazendo lucro e você realizando aquilo. Porque se você não realizar, entenda, você fica rico somente na tela. E como o mercado ele anda em ondas, saiba que depois de uma onda de alta, vai vir uma onda de baixa. Se você não realizar, se essa onda de baixa ela for mais acentuada do que a onda de alta, você vai entrar no prejuízo, meu caro. Você tem que saber os timings de abrir as operações e o timing de vender as operações também, de fechar as suas operações. Olha só, cara, eu não quero pegar o preço mais caro de Aero, eu não consigo fazer isso, eu não consigo pegar o preço mais caro. Em algum dos casos, a gente chega muito próximo disso daí. Mas esse não é o meu foco, lembre-se, eu não quero o rabo do peixe e nem a cabeça do peixe, eu quero a parte mais saborosa. Em 5 horas, entregar 17% de alta, para mim, já é extremamente relevante. Utilizando essas técnicas de comprar, de vender os ativos, de utilizar stops curtos, porque ao mesmo tempo que a gente teve um prejuízo de 2% dentro de AXBT, nós tivemos um lucro de 17% dentro de Aero. Isso me faz com que 15% sobre fique no meu bolso e no bolso dos meus clientes. E isso daqui replicado várias e várias vezes consecutivas, comprar e vender ativos sem se apegar, sem ficar pensando que a Aero vai para alta infinita, sem ficar com dor de ex, né? Por exemplo, eu vou ficar acompanhando esse ativo daqui para frente porque ele pode ir para $1. Cara, a gente já pegou 17% de lucro, a gente garantiu isso, e isso é o que faz com que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele continue crescendo. Na data de ontem, a gente viu quedas absurdas acontecendo. Seja por conta de notícias, seja por conta de liquidação, eu não sei por que qual que é o motivo que vão dar exatamente para as quedas. O que eu sei é que a gente tinha uma oportunidade no período da manhã e a gente deveria ser totalmente estratégicos com essa oportunidade. A partir daquela oportunidade, o mercado ele começa a subir, ele começa a nos entregar lucro. Alguns ativos caíram em notícias, em liquidação e foram para baixo, ou seja, alguns ativos estoparam porque a gente foi estratégico, mas outros ativos eles subiram e nós lucramos, nós realizamos esse lucro desses ativos. E quando a gente olha, chega no final do dia, a gente vê que estamos com mais dinheiro no nosso bolso do que o que a gente tinha quando nós acordamos. Olha só. Se você quer enriquecer, e principalmente dentro do mercado cripto, entenda.
Você precisa fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Fazer dinheiro você faz trabalhando no seu dia a dia, seja como CLT, seja empreendendo. Não sei como que você faz dinheiro em um mundo capitalista. Eu, Gui Teles, empreendo. Depois a gente multiplica esse dinheiro dentro do mercado cripto e a gente preserva esse dinheiro. Se você não souber o time de vender, você está de brincadeira na tomateira. Se você não souber o timing de vender, você vai passar talvez 2 anos, 3 anos dentro do mercado cripto, brigando para ficar no 0 a 0. Você terá uma carteira que mais parecerá um exame cardiológico, que é uma carteira tô rico, tô pobre, do que uma carteira como essa, com acúmulo de patrimônio sólido. A carteira Rumo ao Milhão, ela só tem patrimônio sólido porque a gente sabe executar vendas. Sem as vendas não adianta nada. Por exemplo, se eu não tivesse vendido a Aero, a gente já tá vendo que ela caiu aí, ela retraiu, a gente ainda teria um lucro significante no ativo, 12%. Só que a gente sabe que essa alta não é sustentável. Olha essa distribuição que teve nesse candle aqui. E se o mercado continuar caindo, a gente vai ver a Aero caindo. E eu não vou esperar com que esse ativo, me dê uma oportunidade de realizar 17%, ele volte para o 0 a 0 e eu volte para o 0 a 0 também. Então saiba realizar as suas operações. Se você souber fazer isso, você terá uma carteira com esse gráfico aqui. Uma carteira que ela vai subindo conforme o tempo, tá? Uma das técnicas que eu utilizo para pegar esses momentos, por exemplo, em altcoins, é exatamente olhar para ecossistemas. Eu falo muito aqui para você sobre performance de setor. Existem algumas métricas on-chain para a gente traquear tudo isso, tá? Muitas das métricas eu não posso expor aqui para você, porque eu tenho contratos com as empresas que eu não posso publicar isso de maneira aberta dentro do YouTube. Mas você sabe que toda a minha decisão, tudo aquilo que eu falo tem esses indicadores por trás, ou seja, por tabela você recebe essas informações. Mas eu quero que você entenda que quando a gente olha para setores, quando a gente começa a traquear os dados on-chain, a gente consegue ver as movimentações das carteiras, a gente consegue antecipar o que está acontecendo nas decisões de outros players. A gente consegue ver tudo o que está acontecendo na blockchain, porque as informações elas são abertas. Por exemplo, a gente pode utilizar sinais de ecossistema, ou seja, movimentações que estão acontecendo dentro de ecossistemas, para a gente entender se vale a pena a gente investir naquilo ou não, se tem interesse de grandes players naquilo ou não. Gráficos clássicos para a gente utilizar é exatamente o sinal de ecossistemas. A gente tem aqui um exemplo só de Solana, tá? Mas a gente tem vários ecossistemas, a gente tem BNB, Atom, DOT, esqueci, Polkadot, a gente tem Matic, a gente tem vários ecossistemas que a gente pode acompanhar tudo isso. Se a gente acompanha tudo isso, se a gente consegue ver movimentações das carteiras também, por exemplo, transferências de corretoras para wallets de baleias, ou seja, wallets que elas são mais consideráveis ali dentro do mercado, tá? A baleia não só pelo tamanho da banca, mas sim pela experiência que a pessoa tem nas operações. E a gente sabe que também muitos players institucionais, eles não operam dentro do book de ofertas igual a você e igual a mim. Eles não entram lá dentro da Bitget, por exemplo, vão lá, colocam a sua ordem de compra a mercado ou limite. A gente sabe que esses caras não operam assim. Eles operam via OTC. Só que eles continuam operando dentro de uma blockchain, porque mesmo a corretora fazendo essa transação via OTC, ela precisa transferir o ativo para o institucional. E essas carteiras de OTC, elas também são traqueadas. A gente também tem métricas, por exemplo, para a gente ver as transferências de OTC para as wallets. E essas transferências, elas também abrem sinais, elas abrem margem para que a gente avalie tudo o que está acontecendo em cada ecossistema, em cada ativo, para que a gente possa tomar uma decisão de compra ou de venda. A Aero, nada diferente disso tudo que eu falei. A Aero ela está dentro de uma blockchain que se chama a rede Base. A gente também consegue traquear todas essas informações para que a gente possa tomar uma decisão de compra ou de venda. Olha só, eu sei que isso daqui parece algo imensurável para algumas pessoas, parece algo que não dá para a gente fazer, mas é porque você não tem acesso a esses tipos de informação. Eu, Gui Teles, tenho uma empresa sediada nos Estados Unidos que se chama Block Capital. Essa empresa ela tem um papel muito claro
que é comprar informações privilegiadas, filtrar isso dentro de uma engenharia de dados para que a gente possa tomar uma decisão de compra ou de venda e capturar movimentações igual a essa que nós vimos agora de Aero. E olha só, a gente teve Velo também no passado, foi uma movimentação muito mais perfeita ainda do que Aero. Mas eu quero que você entenda que a gente tem oportunidade o tempo inteiro dentro do mercado. A gente só precisa ser estratégico, entender quais são as regiões que nós estamos, tomar uma decisão de maneira racional e não emocional. Por que eu trabalho com uma engenharia de dados? Porque é pura matemática, é binário, ou é compra ou é venda. Não tem um emocional atrelado dentro de uma engenharia. Engenharias são apenas números, cálculos para que a gente possa entender se a gente vai comprar ou se a gente vai vender. Através disso, nós tomamos decisões que elas são estratégicas. 100% das decisões elas dão certo? Não. Te apresentei aqui que a IXBT nos deu um stop loss de 2% na data de ontem. Só que o que importa é que nós temos uma estratégia de ganhar de balde, devolver de colher. Nunca ao contrário, jamais ganhe de colher e devolva de balde, porque se você fizer isso, você estará no prejuízo no longo prazo. Agora, se você ganhar de balde e devolver de colher, meu amigo, tá tudo certo, porque no longo prazo você estará no lucro nesse jogo, beleza? Bom, quando a gente olha para o que aconteceu aí nas últimas horas do dia de ontem, né, a gente teve uma queda bem expressiva, isso acabou caracterizando algumas coisas bem negativas. Por exemplo, Ether teve um falso rompimento dessa lateralização que nós tivemos aqui. Isso acaba sendo muito prejudicial para o ativo, porque abre margem sim para que a gente tenha uma correção mais acentuada nele. Obviamente, a gente deve acompanhar como que o preço vai se comportar, porque até o presente momento nós estamos se segurando na média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas, mas para mim o fato é que depois dessa queda que nós tivemos na data de ontem, sim, mais uma vez eu estou olhando para oportunidades de compra. Não só em Ether, mas como eu vou buscar oportunidades de compra nas altcoins mais uma vez, como para mim na data de ontem era momento de compra, na data de hoje para mim também é momento de compra. Se a gente começa a olhar ali para ativos como o Ronin dentro de um gráfico de 4 horas, a gente começa a ver divergência dentro do RSI, aumento de volume nessa região de fundo. Isso começa a nos mostrar uma região de interesse comprador. Na data de ontem eu comentei com você sobre Ronin exatamente nesse ponto, porque a gente tinha várias altcoins em região de suporte, não comprei Ronin, foi uma boa decisão, preferi investir em Aero ali. A gente viu o Ronin caindo mais um pouco aqui, teria sido uma operação estopada na data de ontem, mas a gente pode ter novas operações acontecendo na data de hoje dentro de Ronin, ou dentro de outros ativos. Olha só, eu não sei quais serão os ativos, o que eu sei é que nós estamos o tempo inteiro traqueando todas as operações. A partir do momento que a gente começa a ter movimentações que nos apresentam um sinal de alta, seja transferências para carteiras de baleia, seja movimentações OTC, seja um ecossistema performando bem, seja rotação de capital, o que aparecer na nossa frente ao longo do dia, a gente toma uma decisão. Eu espero pegar a posição e ficar algumas horas ou alguns dias, eu não sei quanto tempo vai durar as operações. O que eu sei é que nós tínhamos um bom ponto de entrada em Aero na data de ontem. Eu sabia que aquilo iria explodir, por exemplo, 30% dentro do mesmo dia? Obviamente que eu não sabia isso. O que eu sabia é que havia algo para que eu tomasse uma decisão de compra. E depois que a gente tem a explosão ali, obviamente eu vou realizar, eu não vou ficar esperando para ver até onde o preço ainda vai. Cara, chegou em regiões aceitáveis ali, 17% dentro do mesmo dia, eu estou fora da operação. E hoje, que é um novo dia, eu começo a ver dados e esses dados estão me apresentando mais uma vez sinal de fundo, eu vou buscar por novas compras. Essas compras vão durar algumas horas, alguns dias ou alguns meses? Não sei, não faço ideia. Para mim, fundo é fundo, topo é topo. Eu não espero quanto tempo nós vamos chegar dentro dessa operação. Eu não falo para você que eu sou day trader, ou scalper, ou swing trader, ou position trader, ou holder. Olha só, eu sou um especulador, esse é o meu papel, multiplicar dinheiro. Não importa se a oportunidade ela está dentro do mesmo dia ou se a oportunidade vai se estender para algumas semanas. Tem oportunidade para multiplicar dinheiro e para preservar dinheiro? Eu estou dentro desse jogo.
E se você quiser copiar e colar todos os meus resultados, se você quiser copiar e colar a minha carteira, as minhas decisões dentro do mercado cripto, você pode receber na tela do seu celular aquilo que eu estou comprando ou aquilo que eu estou vendendo. Para que você faça isso, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não, mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. As minhas decisões são essas que eu te mostro aqui. Publicações, por exemplo, na data de ontem, a gente comprando Aero, qual que seria a estratégia do ativo, a porcentagem e a decisão de venda também que nós faríamos daquele ativo, como que nós iríamos nos comportar. Isso tudo você recebe em uma plataforma, tá? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a uma plataforma e um app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber as notificações na tela do seu celular dessa maneira. Aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, qual que é a estratégia, basta você olhar essa decisão, copiar e colar, fazer aquilo que eu estou fazendo. Os clientes que fizeram isso na data de ontem colocaram ali R$ 3.000 no bolso, R$ 7.000 no bolso. O final de semana dessas pessoas será com um sorriso de orelha a orelha. E olha só, nós tivemos grandes quedas na data de ontem. Mesmo assim, a carteira Rumo ao Milhão saiu com lucro nas operações, beleza? Aqui abaixo eu te mostro o resultado de alguns clientes também, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas seja extremamente estratégico, esteja pronto para comprar, acredito que em breve nós iremos entrar mais uma vez dentro das altcoins, porque eu vejo que nós temos oportunidades. Aonde estão essas oportunidades? Vamos avaliar ao longo do dia e ao longo das próximas horas, para a gente entender exatamente aonde que a gente vai entrar. Temos 100% de assertividade? Não, não temos. Mas quando a gente acerta, a gente ganha de balde. Quando a gente erra, a gente devolve de colher. Se você quiser fazer parte dessa jornada, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!